Você já teve a sensação de que está vivendo uma vida que não é sua? De que tudo ao seu redor continua funcionando, mas por dentro, algo se quebrou? Não é sempre um colapso visível. Às vezes, é um silêncio, um incômodo surdo, um desconforto que cresce enquanto você continua fazendo tudo certo. Dorothy, a protagonista de O Mágico de Oz, representa exatamente isso. A sensação de estar acordando dentro de uma existência que parece perfeita por fora, mas sem alma por dentro. Um dia, sem aviso, você se dá conta. Algo se perdeu. E não importa o quanto você tente se encaixar, aquela sensação de estranhamento não vai embora. O ciclone que leva Dorothy para Oz não é só uma tempestade literal. É o símbolo exato de um colapso emocional. Aquele momento em que o mundo gira tão rápido lá fora, que algo dentro de você quebra. O chão desaparece, o controle escapa, e você se vê lançado em um lugar estranho. Não geograficamente, mas psicologicamente. O mesmo que Albert Camus chamou de absurdo. A colisão entre a rotina automática e a consciência desperta. Quando você para de funcionar no piloto automático e começa a perceber o vazio dos dias repetidos, é como ser arrastado por um tornado interno, um colapso que na verdade te acorda. Oz, então, não é um país mágico. É um estado de consciência. É quando o inconsciente, com suas dores, medos, partes esquecidas, vira paisagem visível. Tudo aquilo que você escondeu de si mesmo começa a aparecer em forma de personagens, símbolos, caminhos. Você não precisa se perder num furacão para despertar. Basta parar de fugir de si. Basta aquele momento em que você se olha no espelho e não se reconhece mais. É aí que começa a verdadeira jornada. Não para um lugar longe, mas para dentro. E o mais importante, você não precisa se isolar numa cabana no meio do mato para reencontrar quem é. Você só precisa de silêncio interno, de disposição para escutar o que está gritando aí dentro, mesmo que em sussurros. Porque essa história, que parece infantil, é na verdade um dos roteiros mais profundos já escritos sobre a alma humana. E talvez seja também a sua história. O espantalho, o homem de lata e o leão. 3 partes suas que você abandonou. Em Oz, Dorothy não caminha sozinha. E talvez esse seja o detalhe mais esquecido da história. A cada passo, ela encontra personagens que parecem caricaturas infantis, mas na verdade, são pedaços da nossa própria psique. O espantalho, o homem de lata e o leão não são só companheiros de estrada. Eles são partes nossas. Partes que por alguma razão deixamos para trás. O espantalho vive reclamando que não tem cérebro. Mas preste atenção. Ele pensa o tempo inteiro, mesmo acreditando que não pensa. Ele é a mente em dúvida crônica. A mente que foi condicionada a se comparar, a se autoavaliar, a se mutilar com críticas internas, até não conseguir mais confiar na própria percepção. É o pensamento sabotado pelo excesso de exigência. E então, você começa a se perguntar: será que eu sou inteligente o suficiente? Capaz o suficiente? Digno de ser ouvido? O espantalho representa essa mente desacreditada de si mesma, constantemente olhando para os outros como se eles soubessem mais. O homem de lata está enferrujado. Não sente mais nada. Quando chora, trava. Ele é o símbolo de um coração que foi ferido tantas vezes que decidiu se fechar. Você já sentiu isso? Aquele momento em que você não consegue mais se emocionar porque sentir ficou perigoso demais? O homem de lata é o reflexo emocional de quem amou, se machucou. E então construiu uma armadura invisível. A emoção se congela. E com ela, a capacidade de se conectar, de se comover, de viver plenamente. O leão, por fim, é a coragem perdida. Ele tem medo até da própria sombra. Mas veja, ele não é covarde, ele apenas acredita que é. O leão representa o seu impulso vital de agir, de se posicionar, de existir com firmeza. Mas que foi silenciado pela vergonha, pela autoimagem distorcida, pela necessidade de agradar. Ele tem força, mas duvida dela. Tem presença, mas se diminui. Quantas vezes você também já se sentiu assim? Como alguém que poderia rugir, mas escolhe se calar. Esses 3 personagens são arquétipos vivos. Jung os chamaria de fragmentos do self, pedaços da totalidade que foram esquecidos, reprimidos ou desacreditados em nome da adaptação. O ego funcional
essa versão que criamos para sobreviver no mundo, muitas vezes não tem espaço para a sensibilidade, para a dúvida, para o impulso. Então ele corta, separa, esconde. E o que resta é um teatro. Você se move, mas não sente. Fala, mas não se escuta. Sorri, mas está ausente. Quando essas partes se encontram, algo começa a mudar. Porque é apenas quando mente, coração e coragem se alinham que o caminho começa a fazer sentido. E o mais comovente, eles não estavam perdidos. Só estavam esperando você voltar para buscá-los. A estrada de tijolos amarelos. Porque seguir caminhos prontos não leva à verdade. Toda jornada começa com uma promessa. E em Oz, essa promessa tem forma. Uma estrada dourada, bem pavimentada, brilhante aos olhos. A estrada de tijolos amarelos é onde todos colocam os pés acreditando que, se seguirem direitinho, encontrarão a resposta. Mas será que existe mesmo um caminho universal para encontrar a si mesmo? Ou será que essa estrada só parece segura, porque nos impede de encarar a escuridão que está fora dela? E, mais ainda, dentro de nós, o desejo por fórmulas prontas é humano. Você cresce ouvindo conselhos como: siga esse passo a passo, basta fazer isso e aquilo, não questione, apenas confie. E quando a vida desmorona, a primeira reação é buscar uma rota segura. Um guru, um livro, uma nova filosofia, um método qualquer. É tentador, mas também é ilusório. Porque o que brilha nos tijolos dourados não é verdade. É conforto. E o conforto, quando vem da fuga, não cura. Apenas adia. Nietzsche dizia que o caminho mais difícil é o mais verdadeiro. E ele sabia do que estava falando. O caminho interno não tem placas, não tem mapa, não tem atalhos. Ele exige que você erre, que volte atrás, que quebre suas próprias certezas. Enquanto a estrada de tijolos amarelos oferece um roteiro bonito, o caminho da alma é torto, silencioso e muitas vezes invisível. É o caminho de quem tem coragem de se perder para se reencontrar. A estrada amarela é o ego tentando chegar à alma usando GPS. É o eu superficial tentando controlar um processo que só acontece quando você solta o controle. E não há nada de errado em começar por ela. Todos começamos. O problema é acreditar que ela leva ao final da história. Porque o final real, a verdade, a integração, a volta para si, não está no destino. Está no que você descobre fora da rota. Nos desvios, nos tropeços, nas pausas inesperadas. A estrada dourada não é o erro. O erro é nunca sair dela. A verdade sobre o mágico: ninguém vai te salvar. Quando Dorothy finalmente chega à cidade das Esmeraldas, tudo parece promissor. O brilho, a pompa, a autoridade do mágico, tudo indica que ali está a resposta. Afinal, é isso que nos ensinaram desde cedo: que existe alguém lá fora que sabe mais do que nós. Um especialista, uma figura de poder, alguém que, com palavras certas e soluções prontas, vai nos entregar a chave da felicidade. Mas a revelação que vem a seguir é devastadora e libertadora. O mágico de Oz é um impostor. Ele não é sábio, não é mágico, e não tem respostas. Ele é só um homem escondido atrás de cortinas e engrenagens, manipulando efeitos para parecer grandioso. E essa cena nos confronta com uma das verdades mais difíceis de encarar. Ninguém vai vir nos salvar. Ninguém lá fora tem o poder de nos curar, nos completar, ou nos devolver aquilo que perdemos de nós mesmos. O que chamamos de salvação externa quase sempre é distração disfarçada de esperança. Quantas vezes você já acreditou que precisava da validação de alguém para se sentir inteiro? Quantas vezes buscou um mestre, um parceiro, uma voz que dissesse: sim, agora você é suficiente? Mas toda vez que entregamos nosso destino nas mãos de outro, estamos nos afastando ainda mais de nós mesmos. A busca por um salvador é, na maioria das vezes, uma fuga do trabalho interno que ainda não tivemos coragem de enfrentar. A filosofia existencial é clara. Não há guia externo que conheça seu caminho melhor do que você. O outro pode apontar, inspirar, provocar. Mas só você pode andar. Só você pode olhar para dentro e suportar o que encontrar. A virada acontece quando você para de pedir permissão para viver a sua verdade. Quando percebe que o mágico, na verdade,
é só mais uma projeção do seu desejo de ser conduzido, porque assumir o próprio poder dá medo. Mas negar esse poder adoece. A beleza dessa revelação não está na decepção com o mágico, está na libertação que ela provoca. Porque naquele momento, você deixa de esperar e começa a agir. Com dúvidas, sim. Com medo, claro. Mas com a coragem de quem entendeu que o verdadeiro guia sempre esteve em silêncio, esperando por você. Você já tinha tudo o que buscava, mas estava anestesiado demais para perceber. É quase cruel, mas profundamente verdadeiro. Aquilo que você tanto procura, talvez já esteja em você, mas há tanto ruído, tanta distração, tanta expectativa projetada para fora, que o silêncio interior vira um território esquecido. O cérebro humano foi moldado por séculos para buscar fora reconhecimento, segurança, direção. Mas o que ele raramente aprendeu foi a escutar. Escutar a si mesmo com honestidade. E aí está o paradoxo. Você carrega o que precisa, mas vive como se estivesse vazio. Dorothy já tinha o poder de voltar para casa. O espantalho já tinha inteligência. O homem de lata já sabia amar. O leão já era corajoso, mas nenhum deles sabia disso, porque estavam anestesiados por crenças, traumas, expectativas. Eles não precisavam mudar, precisavam despertar. E esse despertar é doloroso, porque exige atravessar camadas de condicionamento, de medo, de cansaço acumulado por anos, tentando ser o que o mundo esperava. A neurociência mostra que o autoconhecimento libera uma dopamina diferente. Uma sensação de satisfação mais estável, mais profunda, mais duradoura do que qualquer aplauso externo, porque ela vem de dentro. E não depende do humor do outro, do like, do título, do elogio. Ela nasce quando você finalmente se alinha com quem é, não com quem você aprendeu a interpretar. O que esse trecho da história revela é o quanto nossas crises não são falhas. São convites. Convites à reintegração. Quando tudo parece ruir lá fora, o colapso é simbólico. Ele obriga você a voltar para dentro e resgatar partes esquecidas. Não é falta. É desconexão. É como estar em uma casa escura, procurando por uma lanterna, sem perceber que ela está no seu próprio bolso o tempo inteiro. Não se trata de mágica. Trata-se de presença. E presença é o antídoto contra a anestesia. Porque só quando você se torna presente na própria vida é que começa a lembrar quem realmente é. E o que sempre teve. Não há lugar como o nosso lar. Mas qual é esse lar de verdade? A frase mais icônica de Dorothy ao final da história, não há lugar como o nosso lar, é muitas vezes interpretada literalmente, como um retorno físico à casa. Mas essa frase, repetida como um mantra, guarda uma verdade muito mais profunda. Ela não fala de paredes, móveis ou ruas conhecidas. Fala de um lugar interno, um ponto silencioso dentro de nós onde mente, emoção e coragem se alinham. Um estado de ser que poucos conhecem, mas todos anseiam. O lar psíquico. Esse lar não está em outro país, nem em outra pessoa. Ele não se encontra em um novo relacionamento, numa nova carreira ou numa fuga para o mato. Não é preciso ir a lugar algum. O que é necessário é voltar. Voltar para dentro, para o ponto onde você deixou partes de si pelo caminho. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar inteiro, resgatando o que foi negado, reprimido ou fragmentado. Não é sobre se tornar alguém novo, é sobre se reunir com quem você sempre foi. A jornada de Dorothy não a levou a uma verdade distante. Levou-a de volta à própria essência. E essa é a lição mais silenciosa e mais poderosa do conto. O que você busca não está em Oz, nem em fórmulas, nem em heróis externos. Está no centro de você. Mas para reencontrar esse centro, é preciso aceitar os pedaços esquecidos, as emoções negadas, os pensamentos incômodos, a coragem engavetada. Esse lar interno é o único lugar onde a paz não depende das circunstâncias. Onde você não precisa se explicar nem se adaptar. Onde há espaço para a sua sombra e para a sua luz. Onde a sua presença é suficiente. E o mais desafiador, é um lugar que você pode visitar todos os dias, mas que exige silêncio, escuta e coragem para sustentar a própria verdade, mesmo quando ela incomoda. Não há lugar como o nosso lar, não é uma nostalgia de infância. É um chamado.
Um lembrete de que, em algum momento da vida, todos nós temos que decidir se vamos continuar tentando morar no olhar do outro, ou se vamos ter coragem de habitar, finalmente, o próprio peito. O Mágico de Oz é o seu roteiro de retorno à inteireza. No fim das contas, o Mágico de Oz não é sobre fantasia, nem sobre fuga. É sobre lembrar. Lembrar do que você esqueceu. Lembrar das partes que a pressa, o medo e o cansaço fizeram você abandonar. É uma jornada simbólica que espelha aquilo que tantas pessoas vivem em silêncio. A sensação de estar fragmentado, de ter se perdido no meio da rotina, dos papéis impostos, das exigências do mundo, de viver para fora, enquanto algo dentro adormece. Camus falou sobre o absurdo da existência. Jung, sobre a individuação. Nietzsche, sobre a necessidade de atravessar o caos para dar à luz uma estrela. 3 pensadores, 3 linguagens, uma mesma direção. A vida só faz sentido quando você para de fugir e começa a caminhar com honestidade para dentro. Não é uma jornada linear, nem gloriosa, mas é a única que realmente cura. Você não precisa de uma floresta, nem de um retiro, nem de um isolamento radical para encontrar sua verdade. Você só precisa de silêncio real, de escuta sincera, de coragem para olhar para si mesmo sem máscaras, porque a mágica que você espera não existe. O que existe é integração. E integrar é se permitir ser inteiro, inclusive com os pedaços que ainda doem, que ainda tremem, que ainda hesitam. A jornada de Dorothy é a jornada de todo ser humano que já sentiu que estava vivendo uma vida emprestada. E se hoje você sente isso, talvez esse vídeo não seja apenas uma análise de um clássico. Talvez seja um espelho, um lembrete, um convite, porque no fundo você já sabe, não há lugar como o seu lar, e esse lar é você.